Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma aula de Direito do Trabalho, dando continuidade, então, que nós estamos falando sobre os sindicatos, confederações, as federações. Vamos falar hoje das centrais sindicais. Tá? O que é uma central sindical? Uma entidade associativa de direito privado composta por organizações sindicais de trabalhadores. Tá? A lei que regulamenta a atividade das centrais sindicais é a Lei 11.648, lá no seu artigo 1º. O que é uma central sindical? Na verdade, ela é uma associação de sindicatos. Tá? É uma pessoa de direito privado, uma associação civil, composta por federações, confederações e sindicatos que se filiam a ela. Tá? Entre as atribuições e prerrogativas, vamos lá. Coordenar a representação dos trabalhadores por meio de organizações sindicais a ela filiadas. Participar de negociações em fóruns, colegiados e órgãos públicos e demais espaços de diálogo social que possuem composição tripartite e nas quais estejam em discussão assuntos de interesse geral dos trabalhadores. As centrais sindicais têm papel coadjuvante em relação aos demais órgãos sindicais, tá? Devem fornecer dados, estudos, pesquisas e pareceres nas negociações. Não participam das negociações, tá? Não há paralelismo sindical em relação às centrais sindicais. Não é porque existe uma central sindical dos trabalhadores que vai existir obrigatoriamente uma central sindical dos empregadores. Na verdade, as centrais sindicais são apenas dos empregados. Tá? Não há entidade sindical, central sindical patronal respectiva em relação à central de trabalhadores. Não há. As centrais sindicais representam os sindicatos e não os trabalhadores. É como se fosse um sindicato dos sindicatos. Tá? Quem representa a categoria são os sindicatos e os sindicatos são representados pelas centrais sindicais. Os centrais sindicais até podem participar da negociação coletiva, mas não podem fazer o seguinte: não pode declarar greve, não pode celebrar convenções ou acordos coletivos, então participa só como fornecedor de dados, informações, instrumento de pressão, enfim, mas não pode decretar greve, não pode celebrar convenções, não pode celebrar acordos coletivos, não podem ajuizar dissídios coletivos, tá? Não tem legitimidade para esse fim de ajuizar dissídio coletivo, que nós vamos falar daqui a pouco sobre ele. Não podem representar ou assinar documentos em nome da categoria, não podem impetrar mandato de segurança coletivo, pois não é entidade de classe nem organização sindical reconhecida no sistema confederativo nacional. Requisitos para a existência de uma central sindical. Primeiro deles, filiação de no mínimo 100 sindicatos distribuídos nas 5 regiões do país. Segundo, filiação em pelo menos 3 regiões do país de no mínimo 20 sindicatos em cada uma. Terceiro, filiação de sindicatos em no mínimo 5 setores de atividades econômicas. E por último, filiação de sindicatos que representam no mínimo 7% do total de empregados sindicalizados em âmbito nacional. Esses são os requisitos para a existência de uma central sindical. Como eu falei, são sindicatos dos sindicatos, né? Representantes dos sindicatos podem até participar da negociação coletiva, mas não podem fazer uma série de atos que um sindicato, uma federação, uma confederação podem fazer, e principalmente não podem assinar convenção coletiva, nem acordo coletivo, nem ajuizar dissídio coletivo. Agora vamos falar sobre a proteção à sindicalização. O maior instrumento de proteção à sindicalização que nós temos conhecimento, que existe, é justamente a estabilidade provisória do dirigente sindical. Tá? Então, lá no artigo 543 da CLT, nós temos que o empregado eleito para o cargo da administração sindical ou representação profissional, inclusive junto ao órgão de deliberação coletiva, não poderá ser impedido de exercer suas funções nem transferido para lugar ou mistério que lhe dificulte ou torne impossível o desempenho de suas atribuições sindicais. Tá? E aí nós temos, além dessa garantia de que o sindicalista, né, o eleito para o cargo de sindicato, vai ter garantia de emprego, garantia de exercício das suas funções, tá? Nós temos a estabilidade que se dá da inscrição da chapa de candidatura até um ano após o término do mandato. Tá? Nesse período, o empregado só pode ser demitido por justa causa mediante inquérito para apuração de falta grave. Quando há o afastamento na empresa para exercício do mandato, nós vamos falar em licença não remunerada. Tá?
É necessário para que haja essa proteção que nós referimos da estabilidade, é necessário que haja eleição, né? E obrigatória comunicação, notificação da, da candidatura à empresa, sob pena de não reconhecimento da estabilidade. E aí, nesse caso, nós temos a súmula 369, né? Já falamos dela, vamos falar de novo. Deixa eu abrir ela aqui. Vamos achar aqui. Vamos lá, 369. Inciso 1º. É assegurada a estabilidade provisória ao empregado dirigente sindical, ainda que a comunicação do registro da candidatura ou da eleição e da posse seja realizado fora do prazo previsto no artigo 543, parágrafo 5º, desde que a ciência do empregador, por qualquer meio, ocorra na vigência do contrato de trabalho. Inciso 2. O artigo 522 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal de 88. Fica limitada, assim, a estabilidade que alude do 543, parágrafo 3º da CLT, a 7 dirigentes sindicais igual ao número de suplentes. Então, ainda que a empresa estabeleça, ainda que a diretoria do sindicato seja composto por 50 membros, 100 membros, 200 membros, ou menos que isso, 10, 15, enfim, somente os 7 primeiros ou os 7 principais e seus respectivos suplentes é que terão garantida a estabilidade sindical. Tá? Isso aqui é a súmula 369 do TST. Então, nós sabemos que a estabilidade garante que o empregado estável só pode ser demitido por justa causa após o prazo de garantia de emprego, que é da candidatura, né, do registro da candidatura, inscrição da chapa de candidatura até 1 ano após o término do mandato. Para que existe essa garantia de estabilidade e por que se coloca ela como uma garantia, uma possibilidade de proteção à sindicalização? Como eu já disse para vocês nas outras aulas, é impossível que o empregado sozinho consiga fazer frente ao empregador em negociações que digam respeito ao seu interesse particular. Tá? Então, reunidos em grupos, através de uma diretoria, de uma comissão de pessoas eleitas para a representação, e essas pessoas podendo ter garantia de emprego, ou seja, que não sofrerão qualquer tipo de retaliação por agirem em nome, em benefício, em proteção dos sindicalizados, aí nós temos uma igualdade entre empregados e empregadores. Tá? Então, por isso que nós colocamos essa estabilidade como uma garantia de sindicalização e uma garantia do próprio empregado, dos próprios trabalhadores. Temos ainda outras formas de proteção à sindicalização que eu anotei aqui para falar para vocês. A empresa não pode impedir que o empregado se filie ou participe da criação, organização ou exerça os direitos de sindicalizado. Segundo, ninguém pode ser obrigado a se associar ou permanecer associado. Está lá no artigo 5º, inciso 20º, né, ou 20 da Constituição Federal. O aposentado tem direito a votar e ser votado, desde que filiado, artigo 8º, inciso 7º da Constituição Federal. Nós temos o direito de se associar, né, 540 e 541 da CLT. E a pessoa pode retirar-se do sindicato livremente quando quiser. O sindicato pode expulsar o associado de acordo com seus estatutos. Dentro daquele princípio que nós estudamos da liberdade sindical, né, que o Brasil adota mais ou menos, né, adota da liberdade sindical junto com o da unicidade sindical, então somos livres para estabelecer o sindicato que quisermos, desde que seja um em cada território, que não pode ser inferior ao do município. Nós temos, pelo princípio da liberdade sindical, que a pessoa pode se associar, se desassociar, filiar-se, desfiliar-se, o momento que quiser, sempre que quiser. Tá? E não pode haver por parte dos empregadores discriminação antissindical dos trabalhadores. Tá? O objetivo desta regra é não exigir do trabalhador a sua não filiação ou a sua desfiliação. A empresa não pode exigir que o empregado abra mão de ser sindicalizado. Tá? Outra observação que eu anotei aqui. O trabalhador não pode deixar de ser contratado por ser sindicalizado, muito menos pode ser vítima de despedida, suspensão, receber sanções disciplinares
injusta, ser submetido a transferência, alterações do horário ou de tarefas, ser rebaixado de função, ter sua remuneração reduzida, sofrer aposentadoria obrigatória, etc. Tá? Toda e qualquer atividade, toda e qualquer atitude, melhor dizendo, do empregador, no sentido de prejudicar o exercício da sindicalização, no sentido de prejudicar a participação, a contratação, o efetivo serviço por parte daquele que é sindicalizado ou que é diretor de um sindicato, ele pode ser entendido como um assédio moral e pode ser condenado judicialmente a pagar a indenização. Tá? Entre as funções do sindicato, a primeira delas nós temos a função de representação, que está lá no artigo 513, a linha A da CLT. Vamos ver o artigo 513, a linha A. Vamos achar aqui. São prerrogativas dos sindicatos. A linha A. Representar perante autoridades administrativas e judiciárias os interesses gerais da respectiva categoria ou profissão liberal ou interesses individuais dos associados relativos à atividade ou profissão exercida. Tá? Então, este é a prerrogativa, a função de representação. Tá? Representar perante as autoridades administrativas e judiciais os interesses da categoria ou os interesses individuais dos associados relativos à atividade ou profissão exercida. Temos também a questão negocial, né, que está na linha B, artigo 513, linha B, celebrar contratos coletivos de trabalho. Então, firmar acordos e convenções coletivas é uma das funções, a principal, talvez, junto com a representação da categoria atribuída aos sindicatos. Tá? O sindicato é a única entidade de classe, tanto patronal quanto laboral, que pode celebrar contratos coletivos de trabalho, firmar acordos e convenções coletivas. Dentro da questão dos acordos e convenções coletivas, nós temos que estabelecer ou que relembrar que a Constituição Federal reconhece as convenções e acordos coletivos lá no inciso 26 do artigo 7º da Constituição Federal. Tá? Existem certos direitos que só podem ser modificados por negociação coletiva, como, por exemplo, redução de salário, já falamos disso, né? Então, somente com a participação do sindicato laboral é que se pode fazer uma negociação coletiva, seja ela convenção ou acordo, e somente através dessa negociação coletiva é que se pode, por exemplo, reduzir salários. Tá, é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas, já falei. Função econômica. O sindicato não pode ter função econômica, artigo 564 da CLT. As entidades sindicais, sendo-lhe peculiar e essencial a atribuição representativa e coordenadora das correspondentes categorias ou profissões, é vedado, direto ou indiretamente, o exercício da atividade econômica. Tá? E nós temos também a questão da atividade política. Né? Sabemos que normalmente os sindicatos eles são extremamente politizados. No entanto, é vedada a participação política dos sindicatos. Artigo 521, a linha D, deixa eu achar aqui. São condições para o funcionamento do sindicato, letra D. Proibição de quaisquer atividades não compreendidas nas finalidades mencionadas no artigo 511, inclusive as de caráter político partidário. Tá? Então, o sindicato é proibido de exercer qualquer das atividades não compreendidas nas finalidades elencadas no artigo 511, especialmente as de caráter político partidário. Então, ainda que a gente saiba que as entidades sindicais sejam, vamos assim dizer, dominadas muitas vezes por partidos políticos, normalmente os partidos de esquerda, né, é vedada a influência ou atividade política dentro do sindicato. Tá? Então, a gente sabe que não funciona bem assim, mas lá na CLT tem essa proibição. Temos, por último, a atividade ou a obrigação, função assistencial, que está no artigo 514, que diz o seguinte: são deveres dos sindicatos colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento da solidariedade social,
Manter serviços de assistência judiciária para os associados, então, assistência jurídica, né, prestar serviços jurídicos gratuitos aos seus associados, promover a conciliação nos dissídios de trabalho. Letra D, sempre que possível, de acordo com as suas possibilidades, manter no seu quadro pessoal, em convênio com entidades assistenciais ou por conta própria, um assistente social com as atribuições específicas de promover a cooperação operacional na empresa e a integração profissional na classe. E aí, parágrafo único, os sindicatos empregados terão outro sim o dever de promover a fundação de cooperativas de consumo e de crédito, fundar e manter escolas de alfabetização e pré-vocacionais. Tá? Isso é a função assistencial dos sindicatos. Nós temos também, deixa eu ver aqui, a contribuição, artigo 592 da CLT. A contribuição sindical, além das despesas vinculadas à sua arrecadação, recolhimento e controle, será aplicada pelos sindicatos na conformidade dos respectivos estatutos, usando aos seguintes objetivos. Daí nós temos o inciso 1, sindicato de empregadores e de agentes autônomos, assistência técnica e jurídica, assistência médica, dentária, hospitalar, farmacêutica, realização de estudos econômicos e financeiros, agências de colocação, cooperativas, bibliotecas, creches, congressos e conferências, e aí vai uma série de situações. Tá? Então, ali no artigo 514 e no 592, nós temos a função assistencial dos sindicatos, das entidades sindicais. Tá? Vamos ver aqui o que mais que eu preparei para vocês. A questão das contribuições sindicais. Tá? Das contribuições sindicais, ou melhor dizendo, das receitas sindicais. Tá? Nós temos as receitas sindicais como contribuições devidas pelos que participem das categorias econômicas ou profissionais. Tá? E nós vamos ter a principal delas, que é a contribuição sindical, tá? Que ela seria um suporte financeiro compulsório, obrigatório, mas com a reforma trabalhista de 2017 ela deixou de ser. Então a contribuição sindical agora ela é facultativa, ela é opcional aos empregados e aos empregadores o seu pagamento. Tá? De qualquer forma, ela está prevista no artigo 8º, inciso 4º da Constituição Federal e nos artigos 578 ao 610 da CLT. Tá? Ela é recolhida uma vez por ano, né? Para os empregados, é a remuneração de um dia de trabalho, qualquer que seja a forma de remuneração, no mês de março de cada ano. E para os empregadores, é a importância de acordo com o seu capital social em janeiro. Tá? E aí nós temos a repartição entre empregadores e empregados da contribuição sindical. Tá? No caso dos empregadores, é 5% para a confederação, 15% para a federação, 60% para o sindicato, 20% para a conta especial emprego e salário. E no caso dos empregados, 5% para a confederação, 10% para a central sindical, 15% para a federação, 60% para o sindicato e 10% para a conta especial emprego e salário. Tá? Então essa é a contribuição sindical, que ela seria exigida de todos os associados e não associados, independente de serem associados, filiados ou não aos sindicatos. Tá? Seria uma contribuição compulsória, obrigatória, é a maior de todas, aqui realmente sustenta as entidades sindicais, mas a gente tem que estabelecer essa observação, que com a reforma sindical, com a reforma trabalhista de 2017, ela deixou de ser obrigatória, passando a ser facultativa e opcional. Assim, os empregados pagam se quiserem, e os empregadores também. Temos ainda as contribuições dos associados na forma e valor estabelecidos nos estatutos ou pelas Assembleias Gerais, que são a contribuição confederativa, a contribuição assistencial e as mensalidades sindicais, além das rendas produzidas por bens ou valores adquiridos, aluguéis, rendimento de investimentos, doações e legados, multas e outras rendas eventuais. A contribuição confederativa ela é obrigatória, é fixada em Assembleia Geral Sindical, exigível unicamente dos associados da categoria, está lá na súmula 666 do STF. Tá? Ela está regulamentada pelo artigo 8º, inciso 4º da Constituição Federal e o 548 da CLT.
E o empregador, desde que notificado, poderá efetuar o desconto do montante devido em folha de pagamento. O empregador fará o recolhimento da contribuição até o 10º dia do mês subsequente do desconto. Isso está lá no artigo 545 da CLT. E ainda nós temos a contribuição assistencial, que tem sido chamada também de taxa negocial, que é aquela para financiar a negociação coletiva, né? Quando se entra em fase de negociação coletiva ou em fase de campanha salarial, que é um nome que se dá ao início da negociação coletiva, os sindicatos eles precisam ter verba para manter carro de som, panfletos, para se locomover até as reuniões. Muitas vezes algumas reuniões são realizadas na capital do estado, né? Enfim. Então essa contribuição sindical ela é estabelecida no instrumento normativo como se fosse um pagamento, uma remuneração para a negociação coletiva. E ela é exigível unicamente dos associados da categoria. Tá? E atualmente também ela tem sido colocada como optativa e facultativa. E por último, nós temos as contribuições associativas ou a mensalidade sindical, que é aquela mensalidade que se paga para ser sócio da entidade. Tá? Assim como quando eu me associo a um clube de campestre, né? Enfim, um clube de atividades de lazer, eu tenho que pagar uma mensalidade, e ao se associar em um sindicato, eu também tenho, então, a obrigação que decorre do estatuto da entidade, é exigível dos associados, obviamente, né? E visa finalidade de garantir as vantagens corporativas, tá? Aí, gente, com isso nós terminamos a parte dos sindicatos ou das representações sindicais, federações, confederações, centrais sindicais. Falamos tudo que nós tínhamos que falar sobre sindicato. E aí, na próxima semana, nós vamos falar especificamente sobre a greve, que é acho que será o nosso último ponto aí, que é a greve, que é um ponto relevante a se estudar e que tem muito a ver com essa questão dos sindicatos, das negociações sindicais como um todo. Tá, gente? Boa noite, um bom resto de semana para vocês e até a próxima. Um grande abraço.